Olá, tudo bem? Eu quero compartilhar mais uma palestra aqui com vocês do nosso Clube de Saúde. Nós que já tivemos aí a palestra da água, você pode ir lá assistir, você pode responder o questionário. Nós agora queremos compartilhar aqui mais uma palestra e esta é da luz solar. Nós estamos fazendo uma série de palestras dentro do Clube de Saúde sobre os 8 remédios da natureza, os 8 remédios de Deus. E você vai assistindo as palestras, você vai respondendo os questionários e você então recebe o seu certificado, certo? Lembrando que todas as nossas palestras, todos esses remédios estão fundamentados em Gênesis 1 e 2, na palavra de Deus. Aqui tem um infográfico, né, onde você pode ver que todos eles estão fundamentados na palavra de Deus. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a luz solar. E o texto que eu trouxe aqui para vocês está em Gênesis, no capítulo 1, nos versos 16, 17 e 18. Diz ali, né, que Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Fez também as estrelas e Deus colocou essas luzes no céu para iluminarem a terra e Deus viu que isso era bom. Então, assim, Deus criou o sol para iluminar, Deus criou o sol, a lua, para organizar o tempo, os dias, as estações, e disse que isso era bom. E hoje a ciência mostra exatamente isso, né? Que a luz ela regula o nosso relógio biológico e isso é chamado de ciclo circadiano. Então, se atentem a essa palavra. Eu vou cobrar isso no nosso questionário. Ciclo circadiano. E atentem também a isso, né? O que Deus declarou que era bom, hoje a ciência está confirmando, tá certo? Hoje nós vivemos completamente diferente do que Deus planejou. Estudos mostram que passamos mais de 90% do tempo em ambientes fechados. Trabalhamos dentro, comemos dentro dos locais, descansamos dentro e ainda ficamos horas na frente das telas. Qual é o impacto disso? Isso mudou completamente a nossa relação com a luz natural. Estamos cercados de luz, mas só que luz artificial. Estamos biologicamente no escuro. A maioria das pessoas acha que o sol só serve para produzir vitamina D. Mas isso é uma visão assim meio que limitada da luz solar, desse remédio natural. O sol, a gente vai ver aqui durante essa palestra que o sol influencia o cérebro, os hormônios, o sistema imunológico, o metabolismo. Então, assim, reduzir o sol a uma vitamina é ignorar o impacto dele no corpo inteiro. A gente vai ver aqui vários benefícios do sol durante o nosso estudo. O nosso corpo ele funciona em ciclos de 24 horas. E quem traz essa regulação, quem regula esse ciclo é a luz. Então, quando você vê a luz pela manhã, o corpo ele entende, olha, é hora de acordar, é hora de produzir energia. Então, o corpo ele libera o que nós chamamos de cortisol. Então, preste atenção novamente nessa informação. O corpo ele libera cortisol. E à noite, na ausência de luz, o corpo ele produz melatonina. Então, hoje as pessoas elas precisam, pela manhã, tomar medicamentos para poder acordar e à noite tomar medicamentos para poder dormir. Justamente porque quando elas levantam, elas estão dentro de casa e não tomam sol para poder avisar para o corpo que chegou o dia e à noite elas também estão ali
na frente de telas que não deixam o corpo entender que já chegou a noite, que elas precisam dormir. Então, sem luz de dia, não temos sono de qualidade à noite, infelizmente, né? Existe um tipo de depressão chamado transtorno afetivo sazonal. Tem uma sigla para isso, né? Chamada TAS. E ele acontece principalmente em países onde há pouca luz no inverno. Em algumas regiões, até 10% da população sofre com isso. Já parou para pensar? Uma em cada 10 pessoas nessas regiões sofre com esse tipo de transtorno. Ou seja, nós podemos afirmar, né, que menos luz, menos serotonina e automaticamente mais risco de depressão. Hoje, uma grande parte da população sofre com deficiência de vitamina D. Hoje eu moro no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. E aqui muitas pessoas, por viverem dentro das casas, por trabalharem dentro de ambientes fechados, e a própria cidade de São Paulo, por si só, né, é uma cidade chamada, né, da Terra da Garoa, é uma cidade que vive boa parte do tempo nublada. Grande parte das pessoas tem essa deficiência de vitamina D. Então, assim, o principal motivo dessas pessoas terem, não estou falando aqui só da cidade agora, mas o principal motivo das pessoas terem baixa deficiência de vitamina D não está ligada à alimentação. E aqui falando como nutricionista, né? É justamente pela falta de exposição ao sol. Apenas cerca de 10% da vitamina D vem dos alimentos. Então, nós podemos comer uma alimentação bem regulada, nutritiva, que ainda assim podemos ter aí uma carência de vitamina D. Normalmente é preciso suplementar. Então, você pode se alimentar bem e ainda assim estar em deficiência se nós não nos expormos corretamente à luz solar, certo? A vitamina D não é só uma vitamina, isso é importante, já ressaltei isso daqui. Ela funciona como um hormônio, ela atua na expressão de genes, ela atua na imunidade, ela atua no cérebro. Mais de 2.000 genes no corpo humano são influenciados por ela. Ela não atua em um só lugar no corpo, ela atua praticamente no corpo inteiro. Então, já parou para pensar na importância de nos expormos à luz solar? A vitamina D, ela ativa células de defesa no nosso organismo. Ela ajuda o corpo a combater vírus, a combater bactérias. É um bactericida, né? Eu acho que essa é a expressão correta, né? É um bactericida natural. Pessoas com níveis com níveis adequados de vitamina D, eles têm menos risco de infecções respiratórias. Sabia disso? Nós já temos feito essa constatação. E sem sol, quando nós nos expomos a menos sol, menos luz solar, o sistema imunológico ele acaba ficando menos eficiente. Isso já tem pesquisas que comprovam isso. E quem não pega sol durante o dia tem muito mais dificuldades para dormir à noite. Já fiz essa menção lá atrás, né? Por quê? Porque o corpo ele perde aquele ritmo circadiano que eu falei lá no começo, né? Porque acaba que o relógio ele fica desregulado. Você não sabe que acordou e você também perde ali a noção do tempo da hora de dormir. Então, se você se expõe à luz solar durante o dia, você dorme bem durante a noite. Quero aqui fazer uma menção
o quanto é benéfico a luz solar para algumas classes de forma mais específica, né? Para as mulheres, olha só, mulheres com exposição solar regular têm 30% menos risco de desenvolver a doença. Mulheres com níveis baixos de vitamina D durante o período de gestação aumentam drasticamente o risco de depressão após o nascimento do bebê. Então você percebe aí que a vitamina D novamente está ligada ao risco de depressão, ou seja, o nível baixo de vitamina D, né? Mulheres são 4 vezes mais propensas à osteoporose do que homens, ou seja, mulheres precisam se preocupar mais do que os homens à exposição solar. Sem o sol, o cálcio ele não fixa nos ossos, independente da dieta, como eu falei, né? A dieta é responsável 10% apenas pela vitamina D que nós precisamos. Mais um dado aqui referente às mulheres. A luz solar ela regula a glândula pineal, que por sua vez equilibra os hormônios reprodutivos e o ciclo menstrual. Então, se as mulheres não se expõem de forma regular à luz solar, o ciclo menstrual ele vai ficar desregulado. Então, é importante nós entendermos isso daqui. Agora, para os homens, o quanto a vitamina D é importante para os homens, né? No homem, a vitamina D está relacionada à testosterona, ou seja, isso influencia na energia, influencia na força, na disposição e até na motivação. Muitos homens reclamam, né, que se sentem cansados, alguns até me pedem, né, algum tipo de pré-treino, algum tipo de energético, e não sabem que isso pode ser falta de luz solar. Então, nem sempre é falta de força, às vezes é falta de exposição ao sol. E tudo isso, tanto a falta de exposição das mulheres ao sol, a falta de exposição dos homens ao sol, pode estar influenciando na vida conjugal. Por quê, né? Quando a pessoa está cansada, irritada, sem energia, isso acaba afetando a própria convivência do homem e da mulher, e isso vai resultar ali no relacionamento, né? Casamentos cansados muitas vezes não precisam só de terapia, né? Precisam também do auxílio da luz solar, porque um corpo equilibrado ele vai refletir em emoções, vai estar de certa forma, né, com pessoas mais equilibradas mentalmente. Lembrando, mais uma vez, né, fazendo aquela associação, né, de sol, vitamina D, associado a depressão, estresse, ansiedade, tá certo? E em relação às crianças, elas precisam de sol para poder crescer de forma saudável. A vitamina D ajuda na formação dos ossos e no sistema imunológico. Então, se nós pais entendêssemos isso, nós exigiríamos, né, que nossas crianças, nossos filhos se expôssem à luz solar de forma rotineira. Crianças que passam muito tempo dentro de casa podem ter desenvolvimento prejudicado. O sol na infância é um investimento. Então, precisamos, pais, urgentemente, ou aqueles que são responsáveis por criança, precisamos entender que é um investimento na saúde futura das crianças, ok? Então, eu não coloquei aqui um slide que eu queria falar, né? O sol para os idosos, eu estou procurando aqui, não coloquei. Vou destacar aqui que o sol para os idosos também é muito importante, porque o sol ajuda a manter, né, a densidade óssea. Eu falei lá para as mulheres, né, sol e osteoporose.
as pessoas idosas, né, elas correm um sério risco, né, de ter problemas de osteoporose. Então o sol ele ajuda a manter a densidade óssea, o equilíbrio, a força, reduz o risco de quedas, o risco de fraturas, né? O sol ele não só prolonga a vida, ele melhora a qualidade de vida. Então, se você que está assistindo, ouvindo aqui, é idoso, se expõe à luz solar. Se você tem um idoso dentro de casa, se expõe à luz solar. Tá? Mas aqui, né, eu quero fazer um alerta aqui diante de tudo isso que a gente tem falado aqui. Né? A vida moderna, ela tem nos afastado. Eu comecei com essa fala e quero aqui ir concluindo com essa fala. Né? A vida moderna, ela tem nos afastado da luz. Né? A luz artificial, né, não tem o mesmo efeito que a luz biológica. O corpo ele perde a referência de tempo, ele perde energia, o corpo ele não descansa da forma correta, porque nós ali não conseguimos dormir da forma correta. Então, você pode até estar acordado, mas biologicamente o corpo ele vai estar desregulado. Então, o corpo ele precisa saber que acordou, tá certo? E como eu já disse aqui, né, não adianta, fazendo um resumo aqui daquilo que a gente falou, né? Não adianta, a alimentação por si só não é suficiente. A gente já falou que cerca de 90% da vitamina D vem da luz solar. Então, o sol não é um complemento, o sol ele é essencial. O sol ele não atua de forma isolada, ele regula vários sistemas ao mesmo tempo. Nós citamos aqui, ele organiza o corpo como um todo, ok? E eu quero então, diante disso tudo, deixar aqui algumas dicas práticas de como que nós podemos nos expor de forma segura ao sol para colhermos os benefícios desse remédio natural que Deus deixou para nós, né? Olha, nós precisamos nos expor diariamente, de 15 a 20 minutos por dia. E lembrando, né, que isso daqui não é algo que a gente acumula. A gente precisa se expor diariamente, tá certo? Como que vai determinar? A sua cor de pele. Eu sou uma pessoa mais preta, né? Morena para preta. Então eu posso me expor um pouco mais, preciso me expor um pouco mais. Se você é uma pessoa mais clara, mais branca, você vai se expor um pouco menos, ok? Então mais próximo dos 15 minutos. Eu sou a pessoa mais para preta, vou me expor mais próximo dos 20 minutos. E em que horário nós vamos fazer isso? Entre 10 e as 15 horas. O melhor horário é ao meio-dia, onde, né, a nossa sombra está debaixo dos nossos pés. Esse é o melhor horário para se expor. E a gente coloca os braços para fora, coloca as pernas, né, deixa as pernas se expondo ao sol. A melhor posição é você ficar deitado, ok? Então, para que o sol pegue nos braços, para que o sol pegue nas pernas. Não adianta você também ficar dentro de casa, né? Eu vou pegar o sol pela janela, porque os vidros eles bloqueiam a luz solar. Por fim, eu quero aqui concluir com 2 textos da palavra de Deus. Jesus ele se apresenta na Bíblia como a luz, o sol da justiça, né? A luz do mundo. E nós somos convidados, assim como nós somos convidados a sair da escuridão e nos expormos ao sol, nós também, e eu te convido a se expor à luz, ao sol da justiça que é Cristo Jesus. Mateus capítulo 5, nos versos 14, 15 e 16, diz: vocês são a luz do mundo, mas nós não temos luz própria, né? Nós precisamos, assim como a lua faz, né? Ela se expõe diante do sol e depois ela reflete a luz do sol. Nós também precisamos nos expor diante do sol da justiça que é Cristo Jesus, para que nós então possamos refletir a sua luz. E eu faço esse convite para você hoje. Eu quero compartilhar este outro texto com você, Salmo
84:11. Diz ali que o Senhor Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Diz que o sol ele nasce para todos, né? Para rico, para pobre, para preto, para branco, para quem está na África, para quem está nos Estados Unidos, para todos. Então, assim, Deus é um Deus de misericórdia. E Ele está disposto a abençoar todo mundo com este remédio e não cobra nada por isso. Então, é um remédio capaz de nos ajudar, capaz de curar doenças, enfermidades. Tem muita gente passando por problemas de depressão e, às vezes, é só tomar sol que vai resolver o problema. Pessoas com níveis baixos de vitamina D, suplementando aí com remédios caríssimos, né? E Deus tem a solução. Mas nós, às vezes, não usamos dos remédios que Deus coloca à nossa disposição. Que eu e você possamos fazer uso desse remédio de Deus, desse remédio da natureza. Esse é o meu convite.